Estamos aqui discutindo regulação do ecossistema digital e o CAD está com a discussão neste momento, tanto de casos práticos, como Google e Apple e as suas lojas, como parte de uma discussão maior com o Ministério da Fazenda sobre se a gente precisa regular esse assunto, dar um tratamento diferente. É que o CAD caiu dentro da história das plataformas internet. Bom, para responder essa questão, a gente deve fazer uma diferenciação básica quando a gente fala em regulação, no sentido de o que se quer regular e como regular. E é importantíssimo distinguir o que é regulação de conteúdo do que é regulação econômica, do que é regulação de mercado. O CAD é trazido para esse debate quando se verifica a necessidade de haver uma regulação de ordem econômica em relação a grandes players que dominam, monopolizam ou dominam o mercado digital, que vai estar inserido em todos os setores da economia. E é a função primordial, institucional do CAD, justamente atuar em mercados onde há distorções de mercado, notadamente onde há poder de mercado, empresas que podem causar prejuízo à concorrência, dessa forma prejuízo ao consumidor. E é dessa forma que o CAD é chamado a essa discussão para dar a sua contribuição sobre qual a melhor forma do Estado atuar na regulação de mercados digitais. Uma discussão que se colocou nesse tema é se a regulação deve ser reativa, muito como já acontece hoje, né, a partir de casos concretos, episódios concretos, se dá algum tratamento, ou se deveríamos ter alguma coisa preditiva, ou ex ante, como se fala no setor. Já existe algum consenso sobre a necessidade de ter algum tipo de tratamento ex ante? Entre os dois extremos, seria haver uma regulação econômica ex ante bastante restrita, no sentido de regular todo o funcionamento do mercado digital, e o extremo oposto, que seria uma atuação somente em casos já ocorridos, ou seja, uma regulação ex post, uma diversidade de opções institucionais, e a gente deve buscar, o Estado brasileiro deve buscar uma solução que se encontre numa posição intermediária, de modo a, sim, permitir a atuação prévia, dada a velocidade de transformação em mercados digitais, principalmente quando a gente se refere a grandes players, e, ao mesmo tempo, não criar formas de prejudicar a inovação que é inerente e necessária a esse setor. Finalmente, estamos lidando aqui com, como você mesmo falou, grandes atores desse ecossistema. E essa seria a preocupação central aí desse tipo de tratamento. O CAD está avaliando, inclusive, casos concretos sobre dois grandes atores. Que tipo de repercussão um país como o Brasil, uma decisão no Brasil, pode ter de implicação nesse tipo de ecossistema, como, por exemplo, a gente vê na questão dos celulares? É interessantíssimo que a discussão de políticas de defesa da concorrência ela é muito colaborativa em termos internacionais. De modo que hoje temos em diversos setores, não só no digital, mas em diversos setores da economia, empresas que atuam em diferentes jurisdições. De modo que a atuação de uma autoridade antitruste em um determinado país deve necessariamente dialogar com a atuação de autoridades em outros países. Não adianta a gente implementar, por exemplo, uma solução no Brasil para uma empresa multinacional, principalmente em mercados digitais, que não vai ser acompanhada na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Isso leva a uma necessidade natural e acontece de uma troca intensiva de informações e articulação de respostas entre diferentes agências de defesa da concorrência. Então, uma última pergunta. Está acontecendo uma articulação? Existe essa preocupação para além do Brasil com o ecossistema digital? Em que nível os órgãos de concorrência estão preocupados com esse assunto? Essa é uma discussão hoje presente em todas ou em grande parte das jurisdições do mundo. Temos diversos exemplos em que as jurisdições vêm atuando para buscar trazer uma regulação para esse mercado para evitar, para coibir eventuais abusos de poder econômico. Temos exemplo da União Europeia, do Reino Unido, do Japão, da Coreia e diversas outras jurisdições, onde se procura encontrar qual é a melhor resposta, qual é a melhor solução para esse problema. E sim, hoje já estamos trocando informações sobre casos concretos com diversas jurisdições.